Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês aí de casa? Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente dos estúdios em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, com temas fortes que vão impactar você. E hoje o programa tá bombando, peço mais uma vez que o senhor e a senhora não mude de canal, porque vamos falar do Muro de Berlim. Trazemos à luz da mídia o Muro de Berlim, um dos fatos mais marcantes que marcaram o século XX, marcaram toda a humanidade. É um programa forte, um programa que vai impactar você. Portanto, não mude de canal. Estamos com o Bob. Bob! Olha você e o Bob aí de casa aí, ó. O Bob e o nosso campeão do UFC, que são nossos protagonistas também do programa. Então se preparem, porque hoje a tampa da chaleira vai voar. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural, já já eu volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Por que trazemos à luz da mídia o Muro de Berlim? Porque foram fatos marcantes que marcaram a humanidade. Fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde a guerra e o país é tomado pelos americanos, pelos russos, e há uma divisão no país entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, próspera, capitalista, girava empregos, dinheiro, comércio, era comandada pelos americanos. Já a Alemanha Oriental era comandada pelos soviéticos, comunista. Com isto, infelizmente, houve uma divisão nas classes sociais. As pessoas que estavam do lado comunista quiseram passar para o outro lado, o lado capitalista. Ou seja, uma divisão dentro do próprio país. Passaram mais de 2 milhões de pessoas para o lado americano, capitalista, Alemanha Ocidental. Com isto, os comunistas revoltados do lado soviético resolveram construir o muro, o famoso Muro de Berlim, chamado por todos a Cortina de Ferro. Por isso não mude de canal, acompanhe esse programa até o final, porque temos revelações bombásticas sobre o fato. Por isso trazemos à luz da mídia o Muro de Berlim, os 60 anos do Muro de Berlim. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Os sinos tocaram nesta sexta-feira na capital alemã e abriram as celebrações pelos 60 anos da construção do Muro de Berlim. Autoridades do país, incluindo o presidente Frank-Walter Steinmeier, relembraram o domingo de 13 de agosto de 1961, quando lideranças comunistas da Alemanha Oriental começaram a construir um ícone que dividiu a cidade. Um marco histórico que impossibilitou por muito tempo que a população exercesse o direito ao voto. Uma garantia que, nessa sexta-feira, foi comemorada a poucas semanas das eleições alemãs.
A liberdade e a democracia precisam de compromisso e paixão decisivos. Começa com a participação em eleições democráticas que o muro tornou impossíveis para tantas pessoas por tanto tempo. Pensem nisso, todos vocês, nas próximas eleições parlamentares. Ao longo de 12 anos, mais de 3 milhões de cidadãos fugiram do regime comunista e optaram pela liberdade e prosperidade oferecidas pela Alemanha Ocidental. Cerca de 5.000 pessoas conseguiram fugir até a queda do muro em 9 de novembro de 1989. No próximo dia 26 de setembro, a população alemã deve comparecer às urnas, agora em uma democracia consolidada. O Muro de Berlim, infelizmente, maltratou, magoou, deixou muitas famílias separadas, com dor no coração, porque as pessoas que moravam do lado oriental não podiam passar para o outro lado ocidental, aonde os americanos, com a sua prosperidade, comandavam aquele lado, aquela zona da Alemanha. Com isto, levantaram esse muro com cães, com homens armados, com metralhadora, impedindo que as pessoas passassem para o outro lado. É muito especial trazer à luz da mídia fatos tão fortes, tão significativos, que levam a uma reflexão. Por que as pessoas faziam tamanha barbárie de separar seres humanos por um muro, por uma sociedade que estava prosperando, caminhando, e a outra na penúria, comandada por comunistas. Por isso esse programa hoje é especial. Peço ao senhor e à senhora que não mude de canal. Vamos fazer grandes reflexões. Vamos viajar no tempo no Chutando o Balde. Ah, Pedro Paulo, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu vivo no Brasil, mas faz parte da história mundial. E é importante que o senhor e a senhora, o seu filho, a sua filha, aprendam de fato o que aconteceu. Não é verdade, Bob? Bob! Olha o Bob aí, galera. O Bob, eu ensino para ele história, algumas coisas que eu aprendo também fazendo programa, fazendo pauta. E ele tá aqui no Chutando o Balde, é carinhoso, juntamente com o meu guarda-costa aqui, ó, que é o campeão de UFC, para deixar o programa mais leve, para as crianças gostarem também, para o senhor e para a senhora entenderem que a vida não é só trabalho, não é só seriedade. Existe também um lado humano, um lado carinhoso em todas as pessoas. É isso aí, pessoal. A Alemanha relembra o ato que comemora a queda do Muro de Berlim. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! A celebração reuniu milhares de pessoas. A multidão repetiu o trajeto da grande manifestação de 9 de outubro de 1989. Naquele dia, a polícia da Alemanha Oriental e o exército soviético não reprimiram o protesto. A partir de então, os atos pacíficos se multiplicaram em todo o país, até o anúncio em 9 de novembro de que os alemães do leste poderiam viajar para onde quisessem, inclusive o lado ocidental. A queda do Muro de Berlim abriu caminho para a reunificação da Alemanha. O fim da barreira de concreto depois de 28 anos simbolizou o término da Guerra Fria. Olha, a extensão do Muro de Berlim eram 155 quilômetros. Viajem comigo no tempo. Do dia para a noite, este muro foi construído. As pessoas foram separadas umas das outras, porque existiam pessoas, familiares e amigos, né? Porque muitas das vezes nós falamos só de familiares, mas não podemos esquecer dos amigos.
das pessoas que estão na caminhada com a gente. Ah, Pedro Paulo, mas como assim? Os amigos, às vezes nós temos colegas, amigos, que são mais afetivos e mais presentes na nossa vida do que próprios parentes. E esses foram separados durante 30 anos de calvário, durante 30 longos anos de sofrimento. 260 pessoas mortas tentando atravessar este muro. Vidas perdidas, sonhos destruídos. Por isso não mude de canal, porque trazemos hoje à luz da mídia o Muro de Berlim. E para falar disso, hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando do Muro de Berlim. Olha, só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural à PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina, e eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. Trazemos à luz da mídia o Muro de Berlim. Às vezes, as histórias são contadas, existem alguns protagonistas que contam as histórias, mas esquecem do calor humano. Ah, como assim, Pedro Paulo? Quem são os responsáveis, os protagonistas, pela construção e pela queda do Muro de Berlim? A própria sociedade. Porque, infelizmente, não pensou nas consequências humanas. Construiu um muro com cachorros, com cães de guarda, homens militares fortemente armados que não deixavam as pessoas se aproximar, e aí separou famílias, amigos, causou dor e transtorno para os alemães e para o mundo todo. Olha, o Muro de Berlim foi construído. Para você entender a história, para o senhor e para a senhora que está em casa, vamos ver o motivo da construção do muro. Não mude de canal, é muito forte, é histórico. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Há exatos 50 anos, os alemães viam a capital do país ser dividida em duas, leste-oeste, oriente-ocidente. Cada lado governado por regimes políticos ideologicamente inimigos. Subia o Muro de Berlim. A construção, que completa meio século neste sábado, começou a ser erguida durante a madrugada, horário escolhido pelas autoridades da Alemanha Oriental para pegar as pessoas de surpresa ao amanhecer. Muitas famílias foram separadas da noite para o dia. A operação secreta foi chamada de Rosa. Símbolo de rivalidade entre irmãos, o muro durou 28 anos. Quem vivia do lado oriental não podia passar para o ocidental. Muitos perderam a vida tentando atravessar. Até hoje, não se sabe ao certo o número de mortos. Estima-se em torno de 600 a 700. O lado ocidental, livre, era administrado pelos países capitalistas Estados Unidos, Grã-Bretanha e França desde o fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto o oriental ficou com o regime soviético. Em 89, o muro foi derrubado, a paz selada, as pedras caíram, confirmando o fracasso do socialismo, mas a história, que deixou tantas marcas de dor, nunca se apagará. É muito importante o senhor e a senhora assistir, relembrar ou conhecer os fatos que cercam a história sobre o Muro de Berlim. Porque muitas das vezes esses fatos passam despercebidos na nossa sociedade. Levamos a vida à la vontade, vamos seguindo o nosso caminho, mas esquecemos das mágoas,
das pessoas que fizeram mal, esquecemos muitas das vezes da história da nossa sociedade. Ah, Pedro Paulo, mas o Muro de Berlim aconteceu na Alemanha. A Alemanha perdeu a guerra e os países invadiram, os aliados, e tomaram conta e surgiu toda esta confusão do Muro de Berlim. Sim, foi um resultado catastrófico da guerra. Só que, eu digo um efeito colateral, só que precisamos tomar consciência das coisas que acontecem no mundo para que elas não se repitam dezenas de anos depois. Como assim? Temos que tomar cuidado com os nossos líderes, com a nossa política, com os nossos filhos, os nossos jovens e adolescentes. Por isso temos o Bob. Bob! Que é o nosso cachorrinho de estimação que vem abrilhantando, chutando o balde. Me ajuda aí, ó. Protetor, que é o campeão do UFC. Essa voz aí do apresentador da Band aí não tá legal, hein? Essa voz aí tá muito... Gente. Me ajuda aí, ó! Mas tá me legal, ajuda sim, aí, pode ó. continuar. Rodrigo Braga botando fogo no programa também. Temos o Muro de Berlim. Queria falar pra você de casa aí que acompanha as redes sociais do programa, só entrar através do Facebook, tá? Tá passando aí na tela. As redes sociais do Chutando o Balde. Você pode entrar pelo Facebook ou pelo Instagram, ou através do YouTube também. Canal King Reality Show tá aí pra você, é só se inscrever. Todas as nossas matérias, nossos conteúdos, nossos vídeos, tudo pra você. As matérias especiais pro senhor e pra senhora que está em casa. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, porque o programa Chutando o Balde veio pra ficar, é feito com muito respeito, muito carinho pro senhor e pra senhora que está em casa. Só vou dar um recadinho rapidinho, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Tudo bem, pessoal? Tá gostando do programa? Ó, só um recadinho. Vou mandar esse livro para sua casa, a minha biografia, O Rei dos Reality Shows, conta toda a minha trajetória. É só fazer um Pix para esse número que tá passando aí na sua tela. Me ajude a manter esse programa no ar, tá? Se você gosta do Chutando o Balde, é um programa independente, faz o Pix, manda o zap, manda o livro para sua casa. Te agradeço de coração, Deus abençoe e fique com Deus. Se as pessoas não fossem tão truculentas, se as pessoas não fossem tão autoritárias, se as pessoas tivessem mais humanidade, não teriam construído o Muro de Berlim. Porque muito sangue foi derramado, muitas lágrimas foram derramadas pela simples ignorância dos governantes. Porque deixar famílias inteiras separadas por conta de uma guerra econômica ou financeira, ou até mesmo por um louco que tomou o poder da Alemanha, que fez aquela guerra toda, ou seja, a população em si não merecia tantas retaliações. Ah, Pedro Paulo, mas eles que mataram milhões de judeus, teve o Holocausto, isso é um fato que não pode ser ignorado. Mas do outro lado, existiam seres humanos, pessoas inocentes, e nunca vamos esquecer disso. Hoje, as coisas mudaram. Fazem maratonas no percurso em torno do muro. Fazem maratonas. Pessoas praticam esporte. A maratona, que faz bem para o corpo, para a saúde, para a mente, está em torno do Muro de Berlim. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! 3, 2, 1, and the moment of 2019. Centenas de corredores iniciaram neste sábado uma maratona de recordações ao longo da rota de 600 quilômetros do antigo Muro de Berlim, 3 décadas após a queda. Na 8ª edição, a ultramaratona teve início às 6 da manhã e contou com cerca de 500 participantes de 32 nacionalidades diferentes. Os mais resistentes vão correr durante toda a noite de sábado até terminar a prova nas primeiras horas de domingo.
A rota vai passar por lugares emblemáticos como o Portão de Brandemburgo, o mítico Checkpoint Charlie e também por vários monumentos dedicados às 138 pessoas mortas quando tentavam se deslocar da parte oriental para o ocidente da cidade. Para a edição do ano que vem, as inscrições vão ser abertas às 6h57 da tarde de 9 de novembro, momento exato em que a Alemanha Oriental suspendeu a proibição de viagens em 1989, o que causou a queda do muro. É muito bom ver como a sociedade reage mesmo após tragédias. Ah, como assim tragédias, Pedro Paulo? Tragédias porque a construção do muro foi um desastre, foi uma tragédia, porque separou famílias inteiras. Sabia, Bob, que famílias inteiras foram separadas? Sim! O Bob realmente acompanha o programa, é o nosso mascote. Estamos falando de uma pauta séria, mas precisamos ter descontração. Ah, Pedro Paulo, como assim? O bem sempre vence o mal. Se formos pessoas carrancudas, pessoas fechadas, pessoas que olham para a vida de um lado negativo, não vamos prosperar, não vamos conseguir seguir em frente quando determinadas coisas acontecerem nas nossas vidas. Ah, você está desejando tragédias e coisas ruins para a gente? Não. Desejo paz, amor e prosperidade. Só que a vida não é só um mar de rosas. Temos que enfrentar batalhas como essas pessoas enfrentaram durante 30 anos com essa construção do Muro de Berlim. Só vou dar um recadinho, já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Foram feitas tantas mazelas, tantas coisas ruins com a construção do Muro de Berlim, duas sociedades completamente antagônicas, ou seja, separadas, diferentes, ficaram à mercê de um governo truculento dos soviéticos, as outras do lado americano, portanto, vivendo uma vida capitalista mais abastada, ou seja, dois lados opostos, querendo equilibrar uma balança que estava atravessada com um muro na frente. E sofreram, muitos morreram, foram vilipendiados. A história é muito forte. O Muro de Berlim é um retrato fiel da truculência do ser humano. Ah, Pedro Paulo, mas é muito forte você falar isso. É forte sim, mas nós temos que passar para gerações futuras a verdade, o que aconteceu no mundo. Não podemos apagar. Por isso a minha responsabilidade como jornalista de trazer à luz da mídia o Muro de Berlim. Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando do Muro de Berlim. Olha, documentos que envolvem o Muro de Berlim foram recuperados, porque eles queriam que fossem queimados, jogados fora, mas estão sendo recuperados. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Bárbara Pones passa a maior parte do dia montando um quebra-cabeças. É que estes papéis são arquivos da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, que foram destroçados durante a queda do Muro de Berlim.
Ich muss jedes Blatt. Tenho que checar se cada peça se encaixa bem e ver se é consistente ou não. Tenho uma grande responsabilidade nessa área. Não posso colocar outra página aqui. Ich kann jetzt ja hier unten nicht ein anderes Blatt dran setzen. 10 profissionais reconstroem informes de vigilância, cartas privadas e documentos políticos que a Stasi acumulou e que cuidou de destruir quando o regime comunista da Alemanha Oriental foi derrubado há 30 anos. Quando as máquinas se quebraram, os documentos foram rasgados à mão para depois serem queimados ou arquivados. Mas em 15 de janeiro de 1990, os chamados comitês de cidadãos invadiram os escritórios da Stasi. Milhões de arquivos e cerca de 16 mil sacolas com documentos rasgados foram confiscados. O problema é que ainda resta recuperar cerca de 55 milhões deles. Ich habe schon einmal gefunden einen Brief, also persönlich geschrieben, einen Brief von. Uma vez encontrei uma carta de uma mãe cujo filho estava na prisão e ela implorava para que ele fosse libertado. Me comoveu muito, foi há alguns anos. Entlassen wird. Das hat mich sehr berührt und das ist schon viele Jahre her und das. Outros fatos vão permanecer obscuros durante anos. Uma pessoa necessita, em média, 18 meses para recompor uma sacola de fragmentos. Por isso, a prioridade é averiguar documentos que contêm informações sobre pessoas vigiadas pela Stasi. Isso porque não se pode prever se algum dia todo o material vai acabar de ser remontado. Muito forte! Muito contundente, trazer à luz da mídia o Muro de Berlim, porque marcou o século XX com atrocidades feitas por pessoas que comandavam os países, os governos, os militares. Por isso digo para vocês, temos que ter a responsabilidade de tratar o ser humano de uma forma boa, honesta, carinhosa. As pessoas não pediram para nascer. As pessoas precisam de carinho, de atenção. Eu bato sempre nessa tecla neste programa. Precisamos trazer à luz da mídia todas as informações. Bob, dê tchau. Meu segurança, campeão do MMA. Dê tchau. Me ajuda aí, ô! Estamos sempre aqui. Deus abençoe. Fiquem com Deus.